Ô gente, olha aqui eu de novo. Eu vou fazer uma apresentação para vocês para falar de uma coisa extremamente importante, que é o mol. O mol praticamente é o centro da química, porque era a unidade de matéria. A unidade de matéria, como nós chamamos então, é o mol. E o que é o mol? O mol foi calculado, não importa, os físicos calcularam, eles adoram fazer cálculos, contas, e o mol foi então calculado como 6,02 vezes 10 exponencial em 23 partículas. Partículas. Podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser bananas, podem ser peras, podem ser carros, qualquer coisa. Partículas, em geral. Olha só que número grande seria aqui. Eu resolvi escrever aqui, porque a gente bota 10 elevado a 23, a gente não tem noção da quantidade, eu não sei nem falar se é trilhão, zilhão, não consigo nem falar quantos, aqui ó, 3, 9, a quantidade de zero que tem aqui. Então é uma quantidade muito, muito, muito grande. Então o mol, né, é a unidade de matéria. E eu quero mostrar para vocês, simplesmente aqui explicar, como é que a gente representa um mol. Por exemplo, olha só, a molécula de água, H2O. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 1 mol de moléculas de água. Essa é a forma errada de escrever. Esse aqui tem um númerozinho 1 aqui, mas a gente não escreve, tá vendo? Na forma certa, essa é a forma certa. Quando tem o número 1, quando é 1 mol, ele está subentendido, mas não se escreve o número 1. Então, aqui quer dizer então que tem 1 mol de moléculas de água. E esse númerozinho aqui, 2? Esse 2 quer dizer, logo depois do átomo de hidrogênio, quer dizer que tem 2 mols de átomos de hidrogênio em 1 mol de moléculas de água. E aqui tem algum número? Não, não tem número nenhum. Então é como se fosse 1, só que não se escreve. Então quando não tem nada aqui, é subentendido que é o número 1. Então aqui eu tenho, então, repetindo, 1 mol de moléculas de água, 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio neste 1 mol de moléculas de água. Tá claro? Vou ficar repetindo muito, mas vamos olhar aqui algumas moléculas interessantes. Por exemplo, metano, que é o gás biológico. Sabemos então que tem CH4, é a forma molecular, 1 mol de moléculas de metano, tem esse número todo de moléculas de metano, 6,02 vezes 10 a 23. Quantos átomos eu tenho em 1 mol de moléculas? 1 mol de átomos de carbono e 4 mols de átomos de hidrogênio. E essa aqui seria a nossa água oxigenada. Água oxigenada, ele tem em 1 mol de átomo oxigenado, com esse número todo, tem 2 mols de átomos de hidrogênio e 2 mols de átomos de oxigênio. No isoctano, por exemplo, constituinte da gasolina, vamos lá, como é que a gente pode saber quantos mols aqui eu tenho de moléculas de isoctano? Nós temos então, não tem número nenhum, 1 mol. Quantos mols de átomos de carbono eu tenho? 8 mols de átomos em 1 mol de moléculas. E quantos mols de hidrogênio, de átomos de hidrogênio, eu tenho em 1 mol de moléculas de isoctano? Eu tenho 18 mols de átomos de hidrogênio. Tá claro? Ficou bem tranquilo, né? Então, por exemplo, uma reaçãozinha simples aqui de combustão, que nós vamos depois ver subsequentemente, seria a queima do metano, gás biológico. Então, como é que seria isso? Aqui eu tenho 1 mol de moléculas de metano, precisa de 2 mols, aí tem que escrever, de moléculas de oxigênio, que é o dioxigênio, dando 1, que não escreve, mol de gás carbônico, CO2, mais 2 mols de moléculas de água. Ok?
Espero que tenha esclarecido isso para vocês. Obrigado e até a próxima.